Tudo também, não tem problema não, Bill. Fica assim. Boa noite, galera do YouTube e todas as redes sociais. Meu Deus, boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves, mais uma quinta-feira com vocês na área. E já aproveitem, sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify e aqui no YouTube toda quinta-feira às 20 horas. Aê, não engasgou hoje. Foi. Treinou aqui quando tava em off, viu? Estamos de volta com a nossa temporada. Terceira temporada. temporada. Gratidão aí você que nos acompanha. Estamos aqui na terceira temporada. Sim. Bastante gente para trazer. Então, gratidão você que não nos abandonou, né? Está nos seguindo, está nos assistindo, está nos ouvindo. Sei lá, carro, casa, celular, televisão, computador, enfim. Né? Você que não nos abandonou aí, segue a gente fica muito feliz. A gente tem a meta esse ano de bater os 10 mil seguidores. Sim, estamos quase. Falta pouco, falta 1.500. Então já aproveitem também, peguem o linkzinho aqui embaixo, tem uma setinha, está escrito lá compartilhar, você copia o link e manda nos grupos. Manda pra geral. Manda no Instagram, compartilha, gente. E Cria vai lá. um Instagram pro seu papagaio e segue a gente. Segue de novo, Vai lá no nosso Instagram, tem destaques com todas as pessoas que a gente já trouxe aqui e tem o link de cada episódio, que é só você clicar, vai direto pro link que você quer assistir. Então lá no destaquezinho você clica nos convidados e vai ver todo mundo que já veio aqui. E manda também quem você quer que a gente traga, né? Mais gente possível, tá? Porque eu entrei em contato com o Frei Gilson. Não é impossível. Eu entrei em contato com o Frei Gilson. Depois eu até coloco o áudio. A resposta que eu tive foi: o Frei tá com a agenda um pouco ocupada. A agenda dele tá fechada 2026, 2027 e 2028. Então a gente vai agendar com ele pra 2029. Então fica aqui com a gente, Fica com ele até compartilha. 2029. Né? Quem Compartilha sabe? que aí em 2029 a gente traz. Já marca com ele? Eu vou marcar, vou tentar. Beleza. Não, beleza. ele tem agenda até 2028 fechada, Top, né? Que top, né? Então, mas é legal. Eu lembro uma vez que eu fui na Canção Nova e ele tava começando a ser conhecido. Aí desceu o Moisés Rocha, a galera toda foi pra cima dele. Nosso assim, próximo convidado também, Moisés Roy. Não sei. E o Frei descendo na mão, tipo, passando no meio do povo, cumprimentando, entrando no carro e indo. Agora, Nem tem como ele passar. não tem como ele passar, né? Ele vai na Canção Nova, a Canção Nova fecha, né? A cidade para. Então, mas gratidão você que nos acompanha. Quem sabe a gente não tem bastante seguidor e consegue que ele venha aqui, né? Encaixa ele. Encaixa ele aqui. Imagina. Ele consegue nos encaixar na agenda dele. Não, a gente consegue Né? encaixar ele na nossa agenda. Então, mas gratidão você que nos assiste, nos acompanha e bora Sim. seguir evangelizando, bora seguir divulgando aí a palavra de Deus. E é isso, um modo simples, divertido e pra frente. Beleza? Sim. E hoje temos convidados Internationals? especiais, internationals. Você conhece há muito tempo? Não, né? Então é international. Não conheço. International. Porque eu sou Binho, international. Binho. Eu sou international. Ah, tá. Então tá bom. Conheço há Obrigada. algum tempo já. Obrigada por ter vindo, então. Né? Eu sou international, é que eu não te falei, né? Ah, tá. Então, Entendi. viajo muito, né? Sim, Então, sim. não tô agora porque o dólar tá um pouquinho alto, então eu tô segurando um pouco. Sim, entendi. Eu tô ficando aqui, daí viajo, vou ficar sem gravar podcast, não dá. Então, por isso que eu tô aqui com vocês, porque eu amo, né? Você tá rindo aí, Raul? Ô, Raul, deixa nós, Raul. Raul tava Caramba. com saudade, Raul né, tava Raul? com saudade de gravar a gente, tá se rachando ali. Ô, Raul. Obrigado, Raul, por esse momento. Tava muito bom. A gente precisa se divertir assim, né? Mas é isso. Vamos pro que interessa, então, Raul. Vamos pro que interessa, Raul. Né? A gente tem convidados especiais hoje. Né? Uma história que a gente não conhece. Eu não conheço Né? mesmo. Então, a gente tem gratidão hoje aqui de ter um casal. Sim. Né? Então, sejam bem-vindos, Eduardo, Dudu, né? E a Kelly. Sejam bem-vindos aqui. Obrigada. Assistem a gente todos os episódios, viu? Amém. Maratonam nossos episódios. Top. Então, gratidão por vocês estarem aqui nessa quinta-feira, partilhar um pouco da história de vocês com a gente. Boa noite, povo de Deus. Eu me chamo Eduardo, casado com a Kelly, pai de 6 filhos, 2 se encontram no céu, pai da Maria Eduarda, Maria Clara, Manuela e João Miguel. Eu sou a Kelly do Dudu, né? A esposa do Eduardo. Fiquei acompanhando ele hoje. É isso aí, bora conhecer vocês, bora se soltar, que a gente vai, um papo descontraído, esquece das câmeras e vamos embora, né? Quando eu chamei o Dudu, eu falei, cara, ele sempre assiste a gente, né? Então, tipo, é isso que a gente gosta de trazer, né? Pessoas que assistem a gente, entendem o programa, entendem o que a gente tenta fazer e conhecer essa história, né?
né? A Duda que já participa, daí tem as gêmeas, né? É quase gêmeas, Quase tem um ano gêmeas. de diferença. Pra mim eram duas. gêmeas. É. Eu pensei que eram gêmeas, Parece né? Todo mundo. E o menininho que é o terrorista, né? Ele é o Ele terrorista. é mais É. É sapequinha, uma né? tapetinha, É. né? Mas é a bênção, né? É a bênção de Deus. Mas, É. sim. Então a gente quer conhecer um pouco da história de vocês, né, Júlia? Sim. Como Né? vocês começaram lá de quando vocês nasceram, a família, ali, tudinho. Se o comecinho era de igreja, se não era. Como vocês conheceram. Como era, como se tudo. conheceram, se encontraram, afins. Até chegar no hoje. Hoje. Então, eu sou natural do Pernambuco, né? Nasci em Pernambuco, vim para São Paulo com 6 anos. Internet. Ai, cara, muito Falei que a internet não. Venho de família numerosa também, de 6 filhos, né? Meus pais tiveram 6 filhos, com muita dificuldade para criar. Mais ou menos nós viemos no ano de 96 para São Paulo. E Seus irmãos todos são de Pernambuco? todos, Nasceu- eu sou o nasceu caçula. seu caçula. É, sou o caçula de 6. E aí eu fui o que dei mais trabalho dos 6. Foi eu. O caçula sempre apronta mais, né? Apronta mais. Eu sei porque eu sou caçula. Mas eu Ai, foi ao ai. contrário, né? Sempre nunca Oh, meu aprontei. Deus do céu. Então, eu sou o caçula, né? Comecei, Você veio pra Ribeirão já? vim para Ribeirão, direto para Ribeirão. Só que aí vim morar no Jardim Luso, depois que meu pai conseguiu um terreno e construiu lá no Soma, no Lusitano. E a gente morou lá por mais de 20 anos. Eu pensei que A era minha da infância quarta. minha infância foi em Ouro Fino, Ouro lá Fino. no Jardim Lusitano. E a Kelly é de... Eu sou de Pernambuco também. Pernambuco é international mesmo, eu falei isso. Você é de Eu Pernambuco vim com também? 2 anos, é. Aí eu morava em São Paulo, vim pra Ribeirão quando eu casei com o Dudu, mas eu morava em São Paulo, na Zona Norte de Santana. Cresceu lá em São Paulo. Cresci lá em São Paulo. Caramba, 2 international mesmo. Nossa. Nunca imaginar. Nunca imaginar. Nunca imaginar. Cara, que legal. A infância de você, então, você cresceu em Ouro Fino e você cresceu em São Paulo, Zona Isso. Norte de São Paulo. Isso. Mas a família de vocês era da igreja, alguma coisa assim, ou não? Foi uma... A minha mãe era de ir na missa, mas não com acidez assim, né, de todos os sempre, do domingo. mas ela ia. Mas vocês não eram, não tinha aquela obrigação, ela levava vocês ou não, às vezes só? Não, tinha que fazer, primeira que ir. comunhão, tinha que ir. Ah, Então a primeira Fazer, comunhão você fez. Opa, Crisma tinha que fazer, fez? mesmo sem querer. Crisma eu só fiz depois que fui casar, ah, Mas tá. você fez a comunhão daquele jeito, então. daquele jeito. Daquele Mãe jeito, obrigou né? e tem que ir. Obrigou, tem que ir. Né? E o meu não foi assim, não, mas eu fiz 4 anos de primeira comunhão, acredita? Eu acredito. 4 anos, foi trocando. Reprovava, Foi, né? não, foi trocando de catequista. Daí, quando eu pensei, agora vai, Joãozinho era o nome do meu catequista. Eita. Entrou no seminário, agora é padre. Daí Olha, foi né? trocando e eu fui ficando sem catequista. E daí não dava continuidade. Então eu fiz 4 anos de catequese de primeira Eucaristia. Foi bem 4 anos. catequizado. Não, acredito que sim, né? É. Acredito que sim. E você, a sua infância foi na igreja, ou não? Não, minha família não é de igreja. E eu sou a ovelha negra da família, né? Ou a branca, né? Ou Ó, a branca, né? Então sua família não é? Não é de igreja, meus pais se separaram. E meu pai voltou pra Pernambuco. Aí construiu outra família lá. Tem mais 3 irmãos. Todos meninos. E eu fiquei com a minha mãe e com a minha irmã. E aí... Lá em São Paulo. lá em São Paulo. Minha mãe, ninguém da minha família materna ia pra igreja, né? Uma amiga minha fazia catequese e eu falei, vou fazer catequese também. Tá indo, eu vou junto. E aí eu comecei a ir pra igreja naquela época, mas nada também muito assíduo, porque como minha família não era, então eu Aham. não participava Sim. na Se não tem igreja, quem incentiva, a gente não vai, né? Não tem É. incentiva, então incentivem os seus filhos, viu? Se os seus É amigos importante, também. amigos, porque é importantíssimo você ter um incentivo, Sim. né? A gente tem incentivo para tanta coisa. Vamos jogar bola, vamos para tanta coisa de incentivo, então incentive aí na igreja. Participar, a entender, né? Que depois você entende uma Santa Missa, entende os sacramentos, a vida muda, Sim. né? Então bora incentivar, hein? Daí vocês, então, foi crescendo. Fui crescendo em Ouro Fino ali, né? A gente tinha um problema com alcoolismo dentro de casa. Meu pai sempre foi de beber, né? O pessoal do Nordeste tem esse costume aí de... E não é a cerveja, né? Não, é a pinga, forte. é cerveja, é pitu, é tudo.
A gente teve um pouco de problema nessa parte, nessa questão de alcoolismo, né? Ser uma infância. Mas na parte da infância foi bem puxado porque teve alguns traumas, né? Que a gente passava por muitas brigas dentro de casa, né? E Seus pais? mais a parte do meu pai, né? Minha mãe, coitado. E aí a gente foi assim, caminhando, mas cresceu com um pouco de trauma, porque meu pai, quando bebia, ele se transformava em casa, né? Mas era outra Totalmente pessoa. diferente. Era muito bonzinho, uma pessoa boa, não tinha problema nenhum, mas quando bebia, vixe, Maria, o bicho pegava. Sobrava pra vocês também? Sobrava para todo mundo. E aí foi crescendo, né? Cada um foi tomando o seu caminho, né? Que como é uma família numerosa, os mais velhos, né? Vai começar a ficar com 16, 17, começa a trabalhar e vai ter que ajudar. Opa, sempre Aham. também tivemos essas E a responsabilidades. casa era grande ou era pequena? 4 cômodos. Citou 6, todo mundo. Todo mundo no quarto só. E aí fomos crescendo dessa forma, né? Nesse meio, meu irmão, cada um foi para uma área diferente, né? Só que tudo direcionado a alimentos, né? Que é Aham. um restaurante, uma pizzaria. Só acho que foi o penúltimo que era na área de metalúrgica. E aí aqueles que iam trabalhando e ajudando, sempre Ajudando minha em mãe, casa. minha mãe ia dando uma missão para cada um. Ó, você vai pagar, ajudar aqui com essa conta, você com pagar essa luz, pagar responsabilidade, né? Tô jogando, a gente sempre teve essa maturidade de responsabilidade. E aí, nesse meio termo, lá para meus 15 anos, mais ou menos, ali, 14 anos, já comecei a conhecer uns amigos, né? Pender para um lado meio errado. E fui caminhando para umas coisas erradas. Minha mãe tentava brecar, mas não conseguia. Mas até os 15 anos foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo, só com esse problema de alcoolismo mesmo. Mas por que que eu... Mas você não bebia, você acompanhava o seu pai. Sim, Acompanhava normal. o que acontecia com ele. Com ele. Aí eu comecei por ocasião dessas agressões que tinha, né? Que tinha por causa de bebida e tal, comecei a ficar com um pouco de revolta dentro, né? E aí comecei a se preencher com as coisas do mundo, né? Manusear arma, né? Praticar assalto. Com 15 anos, não. Com 15 anos, já acompanhava os caras. Dudu. Dudu. Com 15 anos. Com 15 anos, foi o período, acho que minha mãe teve mais trabalho comigo. Foi dos 15 aos 17. Foi um período bem difícil. Você acompanhava as pessoas, assalto. Assalto, né? Vendia arma, era terrível. Tô percebendo. Aí lá pros 17 anos surgiu um emprego no Canoa Quebrada, em Ribeirão Pires. Eu te conheço de lá. Surgiu o meu primeiro emprego. E ali eu não queria ir, né? Fiquei com muita resistência, para ir trabalhar lá, né? Era R$10 por dia que pagava, que eu lembro até hoje. Que era R$10 por dia? Naquela época, em 2000. Ô César, micharia, César. Muito tempo, Eu comecei, aí minha mãe, eu não queria ir, porque eu já estava, né, com as amizades erradas. Minha mãe falou, não, você tem que ocupar a sua cabeça, meu filho, você vai sim, você vai, por bem ou por mal você vai. Eu falei, eu não vou. Você vai. Eu lembro que teve uma vez que ela me levou puxando a orelha até o ponto de ônibus para pegar o ônibus. Você vai sim. Aí eu comecei a fazer outras amizades, né? Trabalhava no bar, né, lá, né? Barman, de noite de barman, na época eu tinha Clube das Mulheres lá, tal. De dia de garçom. À noite fazia os bicos de barman. E aí eu comecei, né? Ter o meu próprio dinheiro, aí fui desvinculando um pouco dessa parte aí. Daquelas amizades dos 15 a 17, daquelas coisas erradas pra dentro. Que eu fazia isso. E até então você não ia pra igreja? Não Nem conhecia. chegava Né? Minha mãe ia, entendeu? Minha mãe ia nas missas, ela ia. Sim, né? mas você não Eu chegava nem queria saber de missa, de nada, vixe. Ao contrário. Trabalhava até 4 horas da manhã no sábado, ia comprar a missão do Às domingo. vezes na folga, saía, que era um domingo por mês, saía e já ia direto virado pra praia, né? Os garçons que estavam de folga ali, nós pegávamos, já se mandava pra praia. E aí vinha no outro dia seguinte, né? Acabava a folga, voltava a trabalhar de novo. E a Kelly?
Como foi a O infância? Dudu é mais. Não, ela fala assim, não, eu tinha umas armas. Eu assaltava. Não, e você viu que foi até os 17, né? É. Aí depois que a gente começou a namorar, não tinha mais essa história. Graças a Era Deus, né? outra pessoa, Graças né? a Deus. Ela dela assim, Dudu, olhando pra ele agora. Dudu. É, tipo, meu Deus. Então, meus pais, como eu falei, né, eu vim em Pernambuco, meus pais se separaram, eu ainda era pequena. Minha mãe tinha pizzaria, eu trabalhava em pizzaria, comecei com 11 anos a trabalhar na pizzaria, eu ficava atendendo telefone, e fiquei assim até eu casar com o Dudu e ir pra Ribeirão. Então eu ajudava minha mãe muito na pizzaria, era minha filha mais velha, né? Sim. E nada extraordinário, ele não. Mas assim, uma infância normal. Uma infância normal. Nada de Algumas igreja, mas dificuldades, normal, porque os pais sim. eram separados, então minha mãe casou Não é de novo, fácil. tinha padrasto, tinha alguns conflitos familiares, mas normal. Nada de... Mas eu não ia pra igreja, né? Não era pessoa de igreja. Eu fiz a catequese, porque minha amiga fazia. Gostava, mas não cheguei a... Já tinha alguma coisa que mexia, mas não. já tinha, mas assim, já tinha aquele foguinho ali Mas dentro, não. né? Mas não cheguei a me aprofundar nas coisas de Deus nesse momento. Porque aí eu estudava, trabalhava, então não E deu pizzaria tempo. ocupa, né? Eu fiz amizade com uma menina na pizzaria. Na minha cabeça, né? Ela abria a pizzaria tipo 6 horas e fechava, sei lá, meia-noite. Não. Ela entra meio-dia pra fazer a massa, fazer as coisas. Então, Cortar os ingredientes. então não é simplesmente você abrir e tá tudo bem. Então, Sim. querendo ou não. E eu era super nova, né? Tipo, eu comecei com 11 anos, então a minha adolescência ali, pré-adolescência, Foi foi toda trabalhando, ali. estudando, eu fazia curso. E aí depois eu comecei a namorar com o Dudu. E vocês se conheceram como? Já se conheciam? Então, aí quando eu tava trabalhando no canoa, né, às vezes nas folgas também, minha mãe chamava pra ela, que ela tinha uma filha que morava lá em São Paulo, na Zona Norte. E aí, às vezes na folga ela falava, filho, vamos pra lá, né, visitar a sua irmã e tal, e aí eu ia. E como a gente somos primos de segundo grau... A irmã dele era casada com meu tio, Isso. lá em São Paulo. E era muito difícil o Dudu aparecer lá na Vila Albertina, que A gente não tinha contato que eu nenhum. morava. E ele aqui em Ribeirão Pires. Então, aí quando ele ia lá, tipo, zero contato. Só que aí, quando eu já tava mocinha, né? Ele e um rapazinho. Aí Dudu olhou pra Kelly, É, Kelly, eu Dudu! Aí eu falei, aí a gente começou a namorar. Ofereceu uma pizza pra ele. Não, ele levou um drink, ela trouxe a Ela dá pizza. E aí, jantou. E na verdade a mãe dela que é minha prima, né? Ela é Aham, prima de segundo grau. aham. E eu comecei a ir, né? A gente Daí começou a ir mais conhecer, vezes, tá? né? Aquilo que era uma vez no Outros ano. olhares diferentes, tá? Começou de novo, aí toda folga eu já queria ir. Desculpa, era que ia visitar Ô mãe, a irmã, você não né? vai... Como que é a nossa irmã? A minha irmã é Eloá. Ô mãe, não vai ver ele hoje não, né? Tô de folga. Todo dia que ele veio lá. Eu assim. Ligava ele lá, você tá em casa? Você tá em casa? Eu não tô entendendo. Aí- Aí toda segunda-feira mudou o rolê, não era mais praia. Não era mais praia, agora já era Vila Albertina, Vila né? Albertina. Que era em Santana. É, E aí ali eu já comecei a me encantar por ela. a gente começou a Aí namorar. eu falei, e aí? Eu falava pra minha irmã, e aí, Lua? Como que foi a Kelly aí, né, meu? Tem jeito aí de ser, né? Ajeita nós lá, Ajeita né? aí pra mim, né, meu? Tal, não sei o quê, pô. Mesmo eu nessa vida louca que eu tinha, tudo, mas eu queria uma menininha direita e tal, né? Eu errado queria alguém que me É, consertasse. Queria queria alguém que me eu- consertasse. Mas pra mim, eu nunca fiquei sabendo É. dessa história que ele tá falando aqui não, tá, gente? Olha, Ele- olha, que coisa. Juro pra você, eu vim descobrir, E- depois, não, quando eu vim pra Dos Ribeirão, meus eu já 15, comecei a descobrir vi algumas coisas, né? algumas, mas tem coisas que eu não queria saber, sabe? Aham. Eu falei, não, já foi. Já foi. Mas O não príncipe- sabia quando namorava com ele que era Príncipe assim, do não. cavalo branco. Você não sabia disso. Não, É. imagina. Não sabia, não. Se soubesse, tava Achava que, perdido. não, imagina, menino direito lá, trabalhador, Bom. trabalha, né? Lindo, todo arrumadinho. Eu falava, não, não tem nada a ver. O Dudu E aí- ia com a roupa do canoa lá, com o terninho. Não, ela falou, garçom é lindo, maravilhoso. Meu Deus. Daí vocês se É. conheceram e começaram a namorar. Começamos a namorar e tal, né? Aí ficamos namorando aí por volta de uns 2 anos e meio. 2 anos e meio nesse percurso aí, toda folga do Canoa, Vila São Albertina. Paulo, pro Vila Albertina. E aí, nesse tempo aí, ela engravidou, né? A gente foi meio... Depois de 2 anos de namoro. 2 anos e meio, mais ou menos. Mas o namoro, assim, toda a família sabendo, todo mundo Sim. sabendo. Todo mundo, não, já Todo tava mundo todo mundo. sabia. Minha mãe achou maravilhoso, né? O menino tá focando pro namoro, tá ali meio E que. daí separou também com a algazarra toda. Não, aí parou, né? Aí já
foi dando uma brecada, né? Mas sempre com o negócio de arma, eu sempre continuei mexendo, assim, de ficar... Se apegava, né? Tinha um... Você como tinha se arma fosse- em casa? Tinha, sempre tive. Sempre fui de ter, desde de novo. Aí eu comecei a namorar com ela, né? Depois desses 2 anos ela engravidou, aí a gente já tivemos que casar. Tivemos não, né? Que é o certo, né? Já era um plano. Um voltar, plano, já era um né? plano, a gente já tinha um plano, a gente já tava nesse Já planejamento, já né? tinha esse desejo. Quando a gente começou no É que a desejo. gente casou muito novo, né? Sim. Mas já era um desejo, uma vontade de construir Vocês família já se gostavam juntos. já. Sim. Mas assim, foi aquele casamento, tipo assim, juntou, casou? Não, ou se- juntou. Juntou. Foi Foi morar junto. morar Morar junto. Aí depois de um período a gente casou no Mas civil. morar junto lá, morar junto aqui. Aqui em Aí Ribeirão. você trouxe ela pra cá. Foi. Ela Por- só sai da terra dela. Por isso que eu É. falo, né? Volta de Tipo, São Paulo. o meu pai, querendo ou não, com toda essa. Por a questão do álcool que ele teve, né? Discernimento junto com a minha mãe. Falou: não, vamos trazer eles pra cá. Liberou 2 cômodos pra gente morar lá, deu sem pagar nada. Então eles acolheram, né? Uhum. A gente deram suporte ali. Porque, querendo ou não, eu tinha ali por volta de 18, 19 anos. Por aí. Então era meio moleque ainda, né? Era super, a gente foi precoce. É, precoce. Mas eu acho que assim, foi Deus que quis nos resgatar mesmo. Foi. Porque o Dudu tinha todo esse histórico, né? Que eu não sabia na época. Mas tinha toda essa parte sombria, digamos assim, essa parte difícil, que ele tava lutando pra se endireitar. Uhum. E eu também sofri muito, assim, porque depressão, às vezes conflitos familiares. E aí Deus falou, não, vamos, já que eles Juntar vão, os dois. vamos juntar os dois, dar uma graça, uma princesa pra eles se unirem de uma vez. Aí veio a Maria Eduarda, né? Foi, Aí, nossa, e o presente Nesse de cara Deus. morando em Ouro Fino. Ele tá morando em Ouro Fino, lá no Lusitano. A gente tá morando lá nos 2 cômodos. Aí veio a Maria Eduarda, que foi assim pra nós, nossa, você é doido. Muda a vida, né? Mudou a Nossa. vida, né? Foi mudando. É um presente de Deus mesmo. Foi né? aos Um poucos, filho. né? No meu caminhar, mas mesmo assim ainda continuava ali bebendo, né? Quando bebia, né? Ficava um pouco agressivo. Já tava, aquilo que eu refleti em casa, eu tava Aquilo que você querendo- via no seu pai, você É. fazia. Tava meio que... Mas você bebia com frequência? Não, né? Mas de final de semana, né? Assim, Com frequência depende. Mas também da quando frequência. bebia, entornava quando o caldo bebia, pela cara entornava o dela. caldo. Aí, tipo, já tava ficando meio agressivo, né? As festas de família, que os nordestinos, tudo é festa e tudo é bebida, né? Não tem jeito, né? Nem todos, né, gente? Nem Todos. todos. São muito Mas trabalhadores. os são muito nordestinos. trabalhadores. Muito, é. muito. E aí, tipo, quando bebia, tava ficando já estranho, né? Qualquer coisa, ficava igual uma espoleta. Não podia ninguém falar nada pra mim, que eu já Já ficava... explodia já. Já explodia, já queria brigar, né? Já queria confiar em arma, entendeu? Já queria... E nisso com a menininha. Já tinha menina pelo meio. Já tinha menina pelo meio. E aí continuou, persistiu. Aí depois a gente comprou o terreno, né? Na 4ª divisão. A Depois de gente um morou período. 5 anos lá em Ouro Fino. Enfim, E depois a gente conseguiu a oportunidade de comprar um terreno lá na 4ª. E aí a gente construiu a terra lá. Foi Chama bem muito difícil, barro. hein? Vocês dois se juntaram e compraram o terreno de vocês. Foi. Compramos nosso terreno mesmo e construímos lá. Estamos lá. Estamos lá até hoje, né? E aí foi bem difícil também, né? Porque não é fácil, né? 2 jovens ali para ter um filho e tal, mesmo que não tava ali pagando aluguel, mas o salário um pouco, para pagar o terreno, que a gente pagava o terreno e depois construir, aí tipo, sair da firma, Vocês peguei o sindicato, continuam morando na casa dos seus pais, comprou o terreno e começou a construir lá. construir lá, Sim. na 4ª divisão. Aí Do zero. Do Do zero. zero. Do zero. Quando é nem pequenininha. Ela tinha dia que o Dudu ia lá pra 4ª, não tinha dia nem da passagem. Pra comer, até pra comer era difícil. É difícil. Os 2 trabalhavam, mas assim, Foi bem muito difícil. Foi com sacrifício mesmo. Foi com muito sacrifício que a gente construiu lá na 4ª. A nossa casa, conseguiu a nossa casa. Mas eu acho que Deus foi muito bom, porque ele falou assim, não, eu vou dar logo a casa pra essa família, pra poder eles encher de menino. E depois Se acalmar, pra ver se esse ficar homem mais se acalma. tranquilo, porque pelo menos se livra do aluguel, né? Aham. Só tendo sua casa própria. Sim. Daí o dinheiro que você ia gastar com aluguel, você foi investindo com o seu Eu acho que foi tudo muito novo. A gente até brinca que a Precoce, gente né? conseguiu a casa muito cedo, tudo muito cedo. Foi. Mas porque Deus tinha pressa disso, Aham. né? Tinha pressa Tinha disso planos. pra gente. Tinha Resgatar muitos planos. vocês É. e transformar as vidas, né? E aí, nesse meio termo, né, a gente casou no civil, ainda morava em Ouro Fino, quando a gente veio pra 4ª, aquele já conhecia grupo de oração, né, também, Até então, Eu- contato zero. zero. E eu ali, quando bebia daquele jeito, né, e ela aguentou muita coisa, né. Eu, quando morava em Ouro Fino, com essas dificuldades, né? Do bebê, ele ficava muito agressivo.
com arma, sempre revólver em casa. A mãe dele ainda que me ajudava, né? Que ela dava uns gritos lá nele, ele baixava a bola um pouco, mas se não, era um fogo inflável que só aumentava, né? E eu sempre quieta, em silêncio, silêncio, Maria. silêncio, silêncio, silêncio. Ele botava fogo e eu quieta. Nunca fiquei debatendo, retrucando, requisitando. Não, ficava quieta. Porque eu sabia que se eu Era pior. falasse, ia ser pior. Aí ela falava. Ela dava umas nele, aí ele calmava. E ela morava em cima da gente. Ela me acolheu como uma filha. Minha sogra é como se fosse minha segunda mãe. Porque... E era recíproco, né? Eu amava ela como mãe, ela me amava como filha. Mas a gente ficou lá 5 anos ainda. Mas diante dessas dificuldades, eu comecei a ir na missa, comecei a ir no grupo. O grupo é Casa de Jerusalém, do lado da Nova Ana Jerusalém, ele ia na quarta. Nova Jerusalém, eu saía de Ouro Fino. A Janete participava do grupo com a Larissa. E ela chegava falando de testemunho, dessas coisas. Você saía de Ouro Fino e ia pra quarta divisão no grupo de oração. Com a Duda novinha, com um maninho super gordinha, Era de pesado. busão. Cara, é totalmente... Pra Nossa, você que tá assistindo e não conhece, assim, é totalmente o extremo, de tirar uns 10, 15 quilos a mais, né? Uns 15 E quilômetros. eu ia de 2 busão, ônibus. né? Fazer integração. E é à noite o grupo de oração, né? E aí eu comecei, eu fiquei, nossa, que lindo, né? Elas falavam, eu falava, nossa, que incrível, né? Parecia conto de fadas, assim. Eu falava, meu Deus, eu quero sentir isso, eu quero, né? E aí eu comecei no grupo. E aí no grupo eu sentia muito Deus falando comigo. Ali eu falei, meu Deus, não tô sozinha. Ele tá comigo. E aí minha vida mudou. Aí eu comecei a ir na missa todo domingo na Santana. Mesmo o Dudu não querendo, Dudu às vezes não deixava. O Dudu me trancava em casa. Eu Você falava, saía não, do você não Ouro Fino e vai. vinha pra Santana. Meu Deus. Foi bem difícil. Mas aí eu comecei a ir na missa, aí eu trabalhava na TIM na época. E aí eu pegava era longe também, Santo André, né? E aí comecei a conhecer o YouTube, Padre Paulo Ricardo, Canção Nova, PHN, Padre Fabrício. Eu começava a ver maratona naquela época. Isso foi o quê? Sei lá, há muitos anos atrás, uns 12, 13 anos atrás. E eu, nossa, eu quero, eu acredito. E eu falei, nossa, não, Do nada. eu quero receber Jesus, né? Tudo trampando, final de semana tomando uma. Com os colegas, deixava ela sozinha lá, às vezes em casa, e ficava com os caras na rua, né? Os amiguinhos. E aí ficava ali bebendo. E ela lá, tipo, no cantinho dela, né? Querendo ou não, longe da mãe. Longe Cuidando de da todo pequena. Longe de todo né? mundo, que a mãe tá em São Paulo, Porque, a irmã. tipo, eu E vim... longe da sogra agora também. Não, eu Você morava tava embaixo indo lá. da sogra, mas É. assim, era só a família dele, né? Minha família toda ficou em São Longe. Paulo. Todos os meus amigos, todos os meus primos, de irmã, mãe, todo mundo ficou lá. Eu vim sozinha, grávida. Mas a Duda sempre foi muito boazinha, sabe? Eu falava que eu brincava de boneca, porque ela era uma boneca, super boazinha. E eu gosto de cuidar de casa, essas coisas. Então, era muito bom. E só que quando, voltando, depois que eu comecei pra igreja, pra missa e tal, e eu não comungava, né? Aí quando eu fui ter discernimento disso, falei, não, A gente já tava eu na quarta, né? quero... A gente já tava na quarta. Né? Aí depois a gente já mudou, foi pra quarta divisão, isso mesmo. E vocês zero igreja. Que igreja, que nada. Continuar a mesma coisa. Quando fui lá, fiz outras amizades, começava a beber. Quando chegava do trabalho de novo com os caras. Lá na quarta. Porque as também. amizades é fácil de fazer, né? Porque já tinha uns Amizade ali. ruim é fácil, Fácil de fazer. Mas nada de igreja. Você ia sozinha com ela. Sozinha com ela. E lá longe, né, na quarta. Ainda bem que o padrinho dela, o marido da Janete, o Nildo, ele me trazia em casa de Ouro Fino, às vezes, porque é longe, né? O grupo de oração acaba Bem tarde. longe. E se eu chegasse muito tarde em casa, meu Deus, né? Ia ser uma situação. Então, tinha misericórdia e piedade, ela me levava. E como era família dele, ele ainda meio que deixava, assim, eu participar do grupo. Mas aí depois que eu tive esse discernimento de Eucaristia, né? Da importância Quero do viver sacramento, eu quero ver isso. Eu lembro que eu ia pra Santana, nossa, meu coração pegava fogo. Eu falava, nossa, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. É muito bom Ponto de paz, né? é muito bom estar com ele, sentir essa presença, sentir você chorar. É muito bom. Aí eu falava, não quero isso, eu quero ver isso. E eu falei, Dudu, a gente tem que casar na igreja. Ela insistia ainda, hein? Vai. Meu Deus. Falou, chegou essa em casa, hein? A gente tem que casar na igreja. Ele assim, ó. Igreja. Aí nesse Começou tempo que ela a falando, vida. aí depois que passou, que ela foi da igreja e tal, a gente já tava na quarta.
Morando na Já quarta. tinha construído a casinha. Já, tava lá bem simplesinha, né? Do nosso Mas jeitinho, cabia tava vocês lá, dentro. cabia a É. gente lá dentro. E ela chegou com esse sentimento, né? Tipo, tinha sentido de casa na igreja e tal. Eu fiquei com um pouco de resistência ali, tanto pelo financeiro, também como, né? A resistência, que eu não conhecia nada da igreja. Então, falei. Aí ela começou Tamo a caminhar. casados já tamo casados. Desse jeito, mais ou menos desse jeito. Estamos casados já, nós não precisa disso. Aí começamos aí, né? Aí ela começou. Teve vezes que eu fui algumas vezes, né, com ela. E aí. Na Santana. Não, foi na Santana? É, Foi a gente já morava na na quarta. É, já. mais quarta, perto foi da na quarta, quarta, né? fui na capeirinha da quarta. A capeirinha pequenininha, na quarta. E aí eu falei, tá bom então, né? Você quer e tal, né? Na verdade, ela me. Não foi muito tá bom, Não foi muito tá bom, né? não, né? Foi bem difícil. Foi ele tipo não assim, ela queria. falou, ó, entre você e chegou um ponto que ela falou, entre você e Jesus, eu prefiro Jesus. Então aí você vai decidir então o que você quer, já que você não. Aí deu ruim. Aí deu Não, eu ruim, falei foi. pra ele, se você não casar, a gente vai separar, porque eu não vou querer ficar assim mais. Ela conhecia a verdade, eu já tava né? Ela tinha conhecido a decidida verdade. mesmo. Eu falei, não quero mais ver assim. E a Duda tinha quantos anos? 5 anos? Não é? A Duda já tava com 6 anos. 6 anos. 6 anos. Falei, ou a gente casa, ou a gente vai separar, porque eu não vou ficar mais sem receber Não, Jesus. 7 anos nisso, nessa vida, não dá. já tava, pra você já tava, Não, já tava no já limite. tinha dado. Aí beleza, aí a gente. Aí, opa, ou eu caso ou eu perco. Ou eu perco, peraí, né, meu? Mulher direita, tal, de família. Não, aí não dá, né? Não, vamos casar sim, tá bom. Eu sei que foi uma coisa muito de Deus também, porque em 6 meses a gente conseguiu. Os padrinhos ajudou, os familiares ajudou, a gente também conseguiu levantar um dinheiro. Foi tudo perfeito, na simplicidade, mas assim, foi algo que transbordou mesmo. E casou na quarta? Casamos na Santa Luzia. Luzia. Padre Zé Zé Silva. Zé Silva, nossa, até hoje a Kelly ainda me questiona aí, porque o padre ficava perguntando, tem certeza que você quer casar, né? Que ele faz, tem certeza, mas você tem certeza? Eu falei, o que você falou na entrevista? Ela fica até hoje falando, meu Deus, não dá na unidade não, filho, fica tranquilo. Aí a gente casou, aí mesmo assim ainda eu, né, fiquei com resistência, a Kelly ali buscando. Você casou, E minha mas não mãe mudou. também em oração também, que minha mãe também... E sua mãe tava indo mais na igreja ou Não, ela tava indo mais, já tava com mais frequência também. mais grupo de oração sua mãe não ia? Ia também, mas começou ela a ir já também ia depois. bem antes, Ela né? já ia na igreja Ela bem já ia antes. Pedi, porque querendo um dos 6 filhos, eu era o que dava mais trabalho, né? Assim, nessa questão de violência e tal. E aí ela também, junto com aquela, acho que elas também combinaram, pedia muita oração aí pelo Com certeza, né? Pela conversão, pela porque conversão. Dudu sempre foi uma pessoa muito boa, né? Mas acho que Quando bebia também. Já quando bebia, não sei se eram os gatilhos, não sei, né? Ficava muito violento e... Talvez por enxergar seu pai assim, né? É, isso. Aí também, ele também era na questão mais quando bebia também, né? Porque eles são, nossa, eu nem abria nem a boca, uma benção. Mas Meu questão também, esse negócio de revólver também, era como se fosse uma idolatria. Porque isso. qualquer briga, vou pegar o revólver. Pegava o revólver, falava, vou matar fulano, vou matar a Tá ciclano. ficando Falei, na meu Deus do céu, rua, vou matar o homem, vai Na matar. rede, cara, na Gente, eu rua, vou... né? Uma pessoa, eu com uma criança ficar, né, num presídio, essas coisas, meu Deus do céu, a gente rezava muito. E aí, nesse período, né, a minha mãe também conheceu o grupo de oração, começou a participar Qual que é o nome do grupo lá da Wanda? era da Wanda, Casa de Jerusalém. Casa de Jerusalém. E Eu ia no Nova aquele- Jerusalém. E ela ia na É, casa. Casa de Jerusalém. E ali, mas era sempre em unidade, né? E aí depois Todo eu mundo conheci conhecia, Casa porque de a Jerusalém família também. toda conhecia, porque na verdade o pessoal já não queria nem convidar eu para churrasco mais, porque Porque brigava. entendeu? Já Todo não- churrasco arranjava uma novidade. Amava novidade, briga. amava briga, tipo, era espoleta, né? E aí elas começaram a orar muito e tal, e eu assim com resistência. Resistência, não ia. E aí, para mim começar a ir mesmo pro grupo de oração, foi depois da perca da minha mãe. Que aí ela estava fazendo o processo para virar intercessora no grupo da Wanda, né? Que é Casa de Jerusalém. E eu continuava com aquela rebeldia ali e tal. E ela sempre em oração, ela é a Kelly, né? E ela começou a participar no grupo da Wanda, estava virando intercessora. E naquela semana que ela ia virar intercessora, ela fez a semana inteira de formação. Acho que foi uns 2 dias antes de pegar o diploma na Cúria, ela faleceu. Ela faleceu, morreu em casa, infarto fulminante. Eu lembro que um dia antes ela me ligou, e nesse período aí também que ele tinha pegado depressão, acho, né? Foi no pós-parto das meninas, Das porque eu meninas. tive a Duda, né?
nova. E aí, depois que a gente casou na igreja, eu tive 2 perdas gestacionais. Bem no comecinho da gestação. E aí depois eu falei, meu Deus, não vou poder mais ter filho, né? E eu amo criança, amo criança. Eu queria muito, eu falava pra tia Di, que é a mãe dele, eu falava que ia ter 6 filhos. Olha. E eu falava, e agora? Não vou ter mais? O que vai acontecer, né? E a gente fez promessa lá na Aparecida. E aí eu fiquei grávida da Clara. Aí tive a Clarinha. E aí, depois que a Clarinha nasceu, com 6 meses, eu parei de amamentar, eu fiquei grávida da Manu. Aí eram 2 bebês, a Duda, e eu trabalhava fora, e o Dudu desse jeito. Aí foi difícil. Meu Deus. Aí você entrou em depressão. Sim, Não é nem a depressão pós-parto em si, né? É a situação toda. sim, acho que misturou tudo. Eu te entendo. E depressão não é fácil, não. Aí Já foi com 2 bem crianças difícil. pequenas, Minha mãe em imagina, cima. você Minha mãe passou. tava ali marcando. Ia sair de Ouro Fino, ia lá, dava um apoio, né? Pra gente, assim, pra Kelly, principalmente também, né? De quando precisava ficar com as meninas e tal. E você, juiz e tal. Se eu pegar você, ela falava, eu te arrebento. Ela era muito brava com Eu te ele. bato. Você não importa que você tá casado, não. Aí, tipo, eu bebia, né? E dava umas brigadinhas, ela já ficava sabendo. Às vezes a Kelly nem ligava, mas alguém ligava da família, né? E falava. Acho que quando eu chegava no serviço, filho, ixi, tava lá no sofá sentado. Meu Deus do céu, não acredito. Você que foi ligar, né, Kelly? Aí, e ela lá, senta aqui, vamos conversar. E começava. Pá, 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 pá. Eu falei, não sei o que, não queria ficar com aquela rebeldia e resistência, né? Mas ouvia. Ela falava, ela era o piloto da família, né? Todo mundo ouvia, tanto os irmãos, meus irmãos, como os irmãos dela, né? Todo mundo ouvia ela. Todo mundo, toda a família. Toda a família. A Di chegou, a Di falou, todo mundo respeitava. E aí, nesse processo, né, que aquela pegou depressão e tal, aí ela foi aquela semana que antes dela morrer, um dia antes dela morrer, ela me ligou, meu filho, sua esposa tá doente e eu quero que você cuide dela. Você não dava auxílio pra Kelly. Não dava muito auxílio nenhum, né? Auxílio. É porque também ele trabalhava o dia inteiro, Inteiro, trabalhava ficava em em São São Paulo. Então ele pegava o primeiro ônibus às Pegava o 4 primeiro, horas e é. chegava tipo quase 8. Super cansado. Sempre foi trabalhador. Só que a bebida. Sempre foi trabalhador. Só que a bebida. Sempre foi trabalhador. Sempre cuidou muito bem da casa, assim, nunca deixou faltar nada, nunca ficou gastando com jogo, não. Sempre Gatinho, né, graças a muito Deus. responsável com as coisas de casa. É só essa parte, assim, quando bebia, ficava violento mesmo, né? E aí, né, nessa, né, uns 2 dias antes, ela me ligou e falou, ó, a sua esposa tá com depressão, você vai ter que cuidar, você tem que correr atrás. Se você não for marcar um médico para levar ela, fazer o tratamento, eu vou fazer uma vaquinha e vou pagar, né? Meu, com 2 dias ela faleceu. Ixi, eu fiquei doido. Não queria acreditar, não queria aceitar, né? Porque qualquer coisinha, querendo ou não, eu ligava pra ela, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Era seu porto seguro. Era né? meu porto seguro. E vocês, né? Porque Da foi- gente, vocês toda a moravam família, juntos. né? Ah, E aí, nesse período, eu fiquei, tipo... Teve um dia de manhã que eu levantei e falei, deu uma vontade de abandonar mesmo, pegar uma mochila nas costas, pô, e sair, né? Doido andando, não queria aceitar. Aí eu lembro que eu escutei assim, parecia uma voz falando mesmo assim, para de ser covarde, Eduardo. Ela falando assim, né? Você é covarde, né? Vai deixar seus filhos aí, sua mulher? Honra, né? Honra sua família. Nossa, que eu voltei para trás, nossa, de manhã logo, eu acordava muito cedo, né? Uhum. Voltei para trás, falei, meu Deus, não posso fazer isso, né? Aí me deu um clarão. E aí naquela semana também o pessoal do grupo da Van, da Dalva, me pegou. Aí entrou, foi onde que entrou a Dalva. Eles, no enterro da minha mãe, elas conheceram a gente. E aí não foi um enterro, praticamente foi um grupo de oração, né? Foi Que sua mãe participava, né? Já no tava grupo dela. intercessora. Aí Você não processo- ia. Não ia, eu não Mas ia. sua mãe participava e já tava pra virar É. intercessora. Ela era intercessora. Ela ia receber o diploma, já tinha feito toda essa formação. Tava bem em oração aqueles dias, tinha se confessado, tava oração 3 da manhã, 6 da tarde, meio-dia. Tinha se confessado, tava no processo mesmo decidido de ser intercessora. Aí só faltava, acho que faltava o último dia do O último dia da formação, São- né? E ela já pegou o certificado de intercessora. E aí, eu lembro que naquele tempo acho que era a Kátia, estava na mudança da Kátia, a Silene para Com a Fátima. a Fátima. E aí o pessoal foi lá, né, no velório e tal, a Dalva, né, com aquela coragem dela toda, uma bênção de Deus.
pegou mesmo como filho, porque ela viu naquele velório, eu chorava desesperado, no desespero mesmo. E aí ela me abraçou, começou a profetizar algumas coisas e tal. Então o velório acabou quase que sendo um grupo de oração. Foi muito movido o Espírito Santo. E aí eu comecei, nossa, que legal, né? Já deu uma. Deu um acolhimento, né? Deu um acolhimento ali. Aí eu já tipo, fiquei assim, né? Aí depois eles convidaram, ligaram a gente, falou, ó, a gente gostaria muito que os filhos da Ednet viessem aqui no grupo, né? Todos os 6 filhos e tal. Pra gente fazer oração, né? Por vocês e tal. Aí foi. Aí eu fui pro grupo. Foi todos, né? Foi todos os sim. 6 filhos. Aí logo já quando foram orar em mim, o primeiro já repousou no espírito, já acordou orando em línguas e já transformou. Depois daquele dia, eu não lembro se foi a Marlene, não foi, acho que foi a Marlene que orou em mim, né? Não lembro qual que foi. E aí eu comecei. Melhorou, você já repousou. Já repousei, repousando ali mesmo e orando em línguas. Foi um negócio meio. Nem sabia o que estava acontecendo. Não, parecia que era um manto mesmo, assim, eu senti um negócio. E o repouso é uma anestesia do Espírito Santo, né? Você ouve tudo que tá acontecendo, mas você não consegue anestesia, né? E aí caramba, o que é isso? Parecia que um negócio me pegando assim, como se fosse o manto de Nossa Senhora mesmo. E aí eu acordei e tal, você aceita Jesus? As meninas começam a aceitar Jesus como seu salvador e tal. Sim, eu aceito e tal. De lá pra cá, no começo, aí não parei mais, não. E toda sexta-feira eu tava lá. Mesmo sem saber como estava acontecendo. Estava acontecendo, né? Eu comecei a ir, aí essa foi algumas vezes comigo também, né? Me acompanhar. Não dava pra ir direto com aquelas crianças, né? Que não tinha quem deixar. E aí eu comecei a ir, a Kelly me apoiou, tal, né? Comecei a ir, e ela ali com depressão. E as meninas também em oração. É isso que eu ia perguntar, né? Mesmo com tudo isso, você tava com depressão ainda. Sim. E segurando o BO. Com as crianças pra mim, pra poder ver se o marido melhorar. E como foi pra vocês esse processo assim, pra sair da depressão? Oração, né? É Deus que cura, né? Acho que é uma doença na alma. Que é estranho, né? Quem tem depressão é uma dor que dói sem doer, né? Eu fiz os tratamentos que precisava, né? Terapia, meditação, durante um tempo necessário, né? Mas é a mão de Deus mesmo que vai cuidando da gente, né? E nos resgatando, tira a força, né? tira tudo da gente, é estranho, E né? eu tinha as crianças pra cuidar, porque eu nunca tive ninguém pra me ajudar. Porque, Até assim, hoje eu não tenho, Uma né? rede de Eu que apoio cuido. mesmo, né? Agora a Duda cresceu, né? Aham. Duda vai fazer 18 anos esse ano. Então, por exemplo, eu vim aí, ela fica ali com as meninas, mas ela tinha 8 anos na época, né? E uma de 1 ano e uma recém-nascida. E eu tinha que cuidar de tudo isso, doente, e eu trabalhava ainda também. Eu ainda trabalhava. E aí eu falei, não, o serviço eu vou ter que tirar, porque não vai dar, não tem como, sou uma só. Aí eu saí de serviço, aí eu fiquei em casa cuidando delas, tentando cuidar de mim, né? Aí já veio a pandemia também. Já entrou logo a pandemia, o Dudu saiu do serviço, montou um negócio em casa. O negócio de serviço foi depois que a minha mãe faleceu também, né? Porque já comecei a ter outra. Aí já você começando a ter uma metanoia, né? A mudança vai mudando, né? Já comecei a mudar o pensamento ali poxa, minha mãe morreu, a gente não tem mais ninguém aqui. Tal, meu Deus, mas aí o que eu faço e tal, né? E você já foi parando de beber? Como foi? Ainda continuava ali, né? Depois do grupo de oração parei, né? Foi depois de um tempo também. Teve só algumas Tive umas 2 recaídas ainda. Tive as 2 recaídas. No meio da família também. Daquela recaída brava. Brava, ficar bêbado mesmo. Só aquele negócio de um copinho. Aí eu fui aprendendo também, né? As meninas com muita oração, as meninas acompanham demais. A Dalva, a Wanda, o pessoal do grupo lá tava sempre ali com a gente. E aí também depois entrou o nosso compadre, né? O padre Joãozinho, que quando eu conheci ele no Rebanhão, eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Porque elas me acolheram, elas pediram autorização, né? Na cor para as meninas, né? Acho que foi pra Kátia, não, foi pra Fátima. Pra me acolher no grupo, já como servo. Depois de 3 meses, você fica no banco, senta, vai aprendendo, vai vendo como que vai acompanhando. Vai vendo se é isso mesmo. Ver se é isso mesmo, tal. Porque a gente passou pra ela o tempo de casa da sua mãe, a gente falou, ó, Fátima, a gente queria passar o tempo de casa da mãe dele pra ele, a gente vê mesmo o agir de Deus no meio dessa família e tal. E aí, beleza, a Fátima aceitou, e depois de um tempo eu comecei a servir. E eu não sabia nem o que estava fazendo, isso aí foi no ano de 2019.
E aí em 2020 teve aquele rebanhão lá, que acho que era o padre Joãozinho que ia vir. Foi em 2020. Aí ele veio. Aí eu tava ali, o pessoal acompanha o Santíssimo lá, Eduardo, vai ajudando, intercedendo lá e tal, né? Mas, beleza, né? Eu não sei nem, não sabia nem o que tava fazendo direito, muito novo, tudo muito recente. E aí o padre ficou olhando para mim na hora com o Santíssimo e tal. E no final da missa, eu tava indo no banheiro e falou, parou o carro, já tava saindo para ir embora. Você. Eu? Falei, você mesmo. E aqui, por favor, qual que é o seu nome? Falei, Eduardo, tal. Você é da Santana? Eu falei, não, tal. Ele falou, você está me confundindo com alguém, tá? Não, é você mesmo. Deus está colocando no meu coração que eu tenho que cuidar de você. E aí ele começou. A Dalva, na verdade, a Dalva me levou até, eu não sabia onde que era, a paróquia dele, né? Pegou meu contato ali. E aí ele me levou até lá. Eu fui lá, conversei com ele e tal. Ele começou a me acompanhar. Aí queria conhecer a Kelly, né? Conhecer minha família. Ele veio, fez uma visita. E aí de lá pra cá, tipo, ele começou a acompanhar a gente com frequência. Ele viu. Aí às vezes, depois que eu comecei a andar, comecei a ir pros grupos, começou com muito combate, assim, com resistência. A gente começou a ter bastante conflito também, né? Em casa. Sim. O inimigo, ele é sujo, né? Ele vê que tá perdendo, ele começa a atacar. Aí começou a gente com muito... Ixi, aí pronto, eu falei, meu Deus, não é possível. Agora que eu tô na igreja. Eu tô na igreja. Agora que eu tô na igreja, tá tudo certo, E tá ali dando a tudo gente errado. começava a brigar demais, discutir e tal. E aí, nesse meio termo, o padre começou a acompanhar. Falei, não, é isso mesmo. Ele começou a vir. Ele era oração direto. Eu lembro que ele vinha quase que ele uma vez por semana. Vivia bastante. Vinha Que bastante moral, vezes. hein? Moral, porque o pessoal falava, né? Nossa, o padre não é de fazer isso, tal. Não. Não, e assim, eu rezava muito pedindo, porque Ela depois que sempre eu pediu um padre. Você comecei, vê, ela sempre pediu um padre. eu rezava muito, eu falava, Senhor, eu queria tanto um padre na família, que eu via casos assim com padre na família, nossa, que privilégio, a pessoa de Cristo, né, acompanhar a sua família. Eu falava, Senhor, eu queria tanto, mas nunca vai deixar, porque se eu tiver um amigo padre, imagina, ele vai falar que eu tô me relacionando com o padre, nunca, jamais que ele vai... Aí Deus foi falando, você quer, tá bom, mas eu vou dar por meio dele, que é pra poder ele aceitar. E aceitar. Não e tem vir como pra falar não. família, não tem como falar não. E aí hoje o padre Joãozinho, ele é padrinho do nosso filho mais novo, né, do João. Ele é padrinho, ele é a mãe dele, a dona Terezinha. Caramba. E aí ele começou a acompanhar a gente e tal, né? Ia pedir direção para ele, eu comecei a aprender, comecei para a formação também, de caminhar junto com a renovação. Fiquei no grupo da Wanda aí até fechar, né? Até fechar. Até Até fechar. quando teve problema. Depois pandemia, pós-pandemia. Pós-pandemia, fiquei Quando teve lá. o problema com o salão lá, né? Isso, eu fiquei lá, fiquei bastante. Ainda depois que fechou, fiquei mais um ano. E aí, tipo, coloquei em oração, né? E, tipo, caramba, não sei, foi me dando ardendo no coração, assim, com vontade também de servir lá, conhecer o grupo da quarta e tal. E aí veio o Júnior convidou, né? Acho que aquele também fez um meio tempo, convidou? Não, pedi pra Deus pra abençoar, pra servir, não de Pertinho boa de casa vontade também, dele, tal, né? né? Que eu... É porque assim, é a nossa comunidade, né? Eu sou catequista lá. Aí Você é as meninas catequista eram lá? coroinha lá. A Duda era cerimonial lá. Todo mundo lá. A gente participava de lá. Eu falei, seria legal se ele tivesse algum vínculo com o pessoal daqui também, porque ele só tinha vínculo com o pessoal do De grupo lá. dele. E ele não ia muito no começo de missa, essas coisas, mas o grupo. Eu falei, não, mas você tem que ir na missa. Uhum. Mas tem que participar da comunidade. Aí foi trazendo. E aí agora ele serve lá. Não onde, no grupo que eu ia no No grupo começo. que ela no começo, pra você ver, né? Né? O rodou e... pum, ficou. E Jerusalém sempre, né? E Sempre Jerusalém. Casa de Jerusalém, Jerusalém, Nova Nova Jerusalém. Jerusalém. Então aí eu fiquei nesse período aí também caminhando junto com o padre começou a me chamar para missa, eu falei, ixi, acho que eu sou bom, né? Comecei até... Que bom que Acho nada que eu eu sou sabia. bom. Ali estava sendo uma purificação, o padre viu, né, que necessitava Na daquilo. verdade, você foi curando durante o caminhar, né? Andando, caminhar. Enquanto eu vou andando, Deus vai me curando. É. E aí foi isso, né? Fui caminhando, né? Com meu filho, não é assim e tal, vai desse jeito e tal. Eu Imagina ele corrigindo. porque ele é corrigindo todo com manso. amor, É. né? Ele olhava pra mim assim, tem que mudar, né? Esse E eu vou essas ter calças- trabalho, né? Esse eu vou E ter essas trabalho. calças Ele foi muito rasgadas aí e paciente. tal, eu andava com as calças rasgadas e já... Meu filho sabe quem que anda com as calças rasgadas e tal, né? Não tô entrando com julgamento, mas tem que mudar, para andar caminhar com Jesus, tem que andar com as calças, né? Quem andava com as calças rasgadas era demônio e tal, então vamos tentar melhorar e tal. E com amor, né? Com zelo, com amor, com caridade, não com agressividade, ele sempre foi desse jeito, né?
E aí também eu não tinha muita dificuldade. Até hoje ainda tem um pouco a mais velha, né? Porque de falar eu te amo, ele viu essa necessidade, ele começou a falar, ó, você tem que falar eu te amo, para suas filhas. Você não pode, né? Que o homem velho morreu, agora é um homem novo, né? Você tem que ensinar o que é o ato do amor. Vai morrer isso aí na sua árvore genealógica, né? Tem que ensinar o que é amor para suas filhas, né? Não é porque você não teve, ou seu pai não teve lá atrás, tem que perdoar o seu pai de coração. Aí foi um processo de cura, né? Seu pai ainda é vivo. Meu pai é vivo, casou, hoje casou. Inclusive, essa Semana Santa ele veio ficar com a gente aí. Antigamente eu não conseguia ficar no mesmo lugar que ele, assim, mas foi um processo mesmo de perdão mesmo, né? E eu acredito assim também que o João veio, o Joãozinho veio, o nosso filho João, né? O João, o pessoal fala assim, foi porque eu não homenagem ao padre, mas não foi também homenagem ao padre, foi uma palavra, né? Que Deus confirmou. Quando eu tava... E confirmou para ele, no mesmo para os dois, pro João, eu tava padre fazendo João, a consagração para Nossa Senhora, né? No método de São Luís. E aí tem os 33 dias de exercícios espirituais. E todo dia é uma leitura que você tem que fazer. E eu já tinha me decidido. Falei, não, eu usava DIU, né? Eu falei, não, vou parar de usar isso. Eu entendi, né? Conheci a verdade. Falei, não posso, tá errado. Falei, não, a gente não vai, mas até hoje a gente não usa nenhum meio de contraceptivo, né? E eu falei, nossa, vamos ver, se for da vontade de Deus, né? E aí fazendo os exercícios, e aí teve uma palavra lá que falou, né? Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Mas eu nem imaginava, assim, não tava atrasado, nada disso. Mas na palavra Deus falou comigo. Mas tava? Eu tava grávida. E acho que naquela assim, semana também o padre também na missa, né? Falou com o Santíssimo na mão, acho que ele tinha proclamado pra mim. Que eu tava ajudando ele já em Mauá, já, na missa de cura. E aí ele passou, tipo, comigo e falou, meu filho, eu tô sentindo cheiro de bebê em você. Eu falei, não, em mim não. Foi na mesma semana. Foi na mesma semana, falava assim, já tenho 3. Tinha três meninas. Não, três Deus, meninas. não, Deus me livre. E eu não sofria com esse preconceito que as pessoas têm. As pessoas, na verdade, são machistas, né? Então, filha mulher, de novo, filha mulher. Era isso. Era muito, assim. Era 3 meninas, né? Então era muito. Meio da família, os amigos, todo mundo, né? Todo canto. Essas piadinhas. Mas, é maravilhoso ser mãe de menina. Vixe, as meninas são muito especiais. Eu amo ser mãe são de menina. super carinhosas. Mãe não, né? Eu não sou mãe, amo pra ser pai de menina. Elas são super carinhosas, sabe? É como se fossem mesmo flores no jardim. Elas são maravilhosas. Mas quando eu tava fazendo o exercício, a palavra falava assim, o anjo não sou a Maria, né? E aí eu sentia o anjo falando pra mim, você foi eu não lembro mais a passagem, mas falava assim, Deus encontrou graça em você e você vai ter um filho. E eu falei, meu Deus, tô grávida. Aí eu continuei fazendo os exercícios, aí veio a passagem que falava do nome de João, para Santa Isabel, que o seu filho, você tem que pôr o nome João. Meu Deus, eu vou ter que pôr o nome João. E o padre, não cortando ela, mas o padre também proclamou. E é um menino, viu? Com autoridade. Eu falei, não é, que eu só faço menino, ó. Já tinha colocado isso. Não é um menino, eu tô falando, é um menino. E aí veio o João, João. Nossa, daí tava mesmo grávida, cara. Eu tava mesmo grávida. E aí, depois eu falei, nossa, Deus falou pra mim. Nossa, meu Deus, quem sou eu? E Deus falou comigo na palavra que eu ia estar grávida. Aí quando eu fiz a consagração, eu já sabia que estava grávida, né? E, nossa, foi, meu Deus, maravilhoso. Que lindeza. Maravilhoso, foi lindo. E aí também, quando eu comecei a caminhar junto com o grupo, eu já desvinculei, né? De arma, tipo, hoje minha arma é a cruz. A cruz, a Bíblia, o terço, né? A quadrada hoje é a Bíblia. E as munição é o terço. Porque, né, não tem como caminhar juntos, né? Mas isso foi um processo bem difícil para mim também. De desvincular, talvez era algo que te dava uma falsa segurança. Isso, assim, mesmo. Né? Te dava uma falsa, tipo, com isso aqui eu tô seguro, ninguém me atinge, alguma coisa, né? Nesse sentido. Eu me defendo, eu sou... Acredito que eu nunca dei um tiro em, né, tal mesmo. Não, nunca, teve um período que eu teve um período lá na quarta que eu também passei por esse processo também, né, ainda não tava caminhando na igreja, de ir no bar, e aí eu efetuei, disparo. Não, eu tava de resguardo, tava de resguardo, acabado de aprender a dirigir. A Manuela tava, sei lá, com 20 dias, e a Clarinha com
um aninho e 3 meses e a Duda. Era a mão de Deus, já Deus E já eu tive que tinha sair direção. com a rua do corpo, mudou assim pra... Para poder a gente procurar um refúgio, porque eu fiquei com medo. Ali, né? Porque querendo ou não, eu efetuei, não pegou no cara, mas eu efetuei 5 disparos. O cara tava longe, né? E eu tinha tomado naquela época, ainda não tava indo nos grupos, né? Eu tinha tomado, acho que umas 2 latas de pitu. Foi porque Nossa ele foi Senhora. comemorar que tinha conseguido fazer uma garagem É, na casa. Porque isso, fomos construindo aos poucos, né? Ele já tava reduzindo a bebida, mas aí foi comemorar com o O pedreiro. pedreiro quem chamou e eu conseguiu. fui, tipo, eu não queria ir. Ai, deu. E aí deu ruim, porque tinha uns nóia lá que era de pôr opressão, né, no povo, tinha esse costume. E aí naquele momento eu tava lá no baile, vieram pra mim, né, que eu era novo ali e tal. Ah, pra quê, filho? Aí o espoleta explodiu. Eu falei, peraí que eu vou lá em casa. E quando eu subi, eles estavam... Graças a Deus. Graças a Deus, eu Você não pegou em ninguém. Ninguém. Né? Graças a Deus. dei mó horror disso aí, tipo, o pessoal tentou apaziguar ali, né, para que não gerasse mais. Porque sabia que eu era trabalhador, de toda forma eu era trabalhador. E aí veio, né, depois foi mudando, foi modelando, a gente ficou um pouco com medo, ficou uns dias fora. Aí Deus foi trabalhando, graças a Deus que não deu. Conversamos depois com o rapaz, falou, não, tá tudo Tá certo. acertado. Deu tudo, já tá perdoado, né? Você fica no seu canto, fica no meu, e tá tudo certo. Meu, mas foi Foi comemorar a garagem, Mas quase esse perdeu a fogo vida. esse fogo, assim, essa explosão que o Dudu tinha pra briga, fez esse tipo de coisa, ele teve pras coisas de Deus. Foi coisa de Porque Deus. quando ele se converteu, passou eu, ó. Me passou. Tipo, missas deixar ele vai direto. Terço todos os dias, e ler a Bíblia todos os dias. Aí a gente tem a mercearia, né? É uma pequena mercearia que a gente montou na nossa garagem. É a garagem que ele foi comemorar. porque, Aí hoje é nosso ganha-pão, é o que alimenta a nossa casa. detalhe, eu montei essa mercearia Foi na depois, pandemia. Depois que minha mãe faleceu, na pandemia. Isso mesmo. Faleceu e trabalhava aí eu lá vi, longe, né, em São lá Paulo. na Samote, fica lá em São Bernardo, entre São Paulo e São Bernardo ali, na Anchieta. E aí meu irmão tinha essa mercearia, já existia, né? Tava na garagem dele ao lado e ele falou, ó, eu vou fechar, eu não, para mim não dá. E aí eu Seu irmão já tinha. Então seu irmão Tinha. mora do lado ali. era do lado, só ficava bem devagarzinho, né? Ele não tava, já tava desistindo. Ele agora tem a pizzaria. Tem a pizzaria do Didi. E é do lado, né? Do lado, do lado. É, e o Dudu tem a mercearia. E aí meu Deus, né? Meu Deus, minha mãe morreu, tal, aquele, né, tá com Fica mais depressão. perto. Eu saio de madrugada, chego à noite. E aí eu falei, eu tenho convênio na firma. E ficava naquele negócio, né? Com medo, né? Que não tinha as meninas A pequenas segurança e da tal. firma, né? E aí meu Deus, mas é pela minha família. E aí eu também já tinha conhecido, né? Grupo de oração. Sim, foi quando a gente faleceu. Pô, já tinha conhecido o grupo de oração, pediu direção. Aí eu, nesse meio termo, também conheci o padre, pediu direção e tal. E eles direcionaram. Não, se você. De início, as minhas tal mesmo ficou com medo. Meu Deus do céu, Eduardo, mas. E aí, né? Mas vê o que seu coração pede, mas eu fico com medo. Mesmo assim, eu ficava com medo, né? Porque, querendo ou não, era 3 filhos, eu e a mulher 5. Mas se seu coração tá pedindo isso, né? Tá certo. Então vai em frente, né? Pelo bem da sua família. Aí eu fui. Montei. Tô lá até hoje. Deus foi conduzindo, né? Nos sustentando. É algo simples, na garagem, mas Deus sustenta. Dudu, agora o Dudu fica junto com a gente o dia O dia inteiro, inteiro, né? né? A gente quer falar. Que Tá reclamava? ele só sobe a escada. Ele sobe a escada e já tá no trabalho. Aí toda hora ele desce pra tomar café, pra almoçar. E meu pai também né? era comerciante. Eu reclamava Meu que tava pai- longe, agora Longe, vai. agora o dia é inteiro, o dia dia inteiro. inteiro lá. O dia inteiro. Assim, ele acorda, antes de abrir a mercearia, ele reza, ele se reveste de oração. Quando eu vejo o pessoal que tem ponto de ônibus bem pertinho, né? Aí ele tá lá, xalalalala, eu, meu Deus, o povo vai pensar que você... Todo dia ele é fiel na oração. Lê a Bíblia, faz as É o orações. que sustenta, os né? textos, Sustenta. Todos os dias. Todos os dias. Graças a Deus. E o que não assim, te deixa cair, né? Porque Não. você sabe que não pode cair, porque isso. você sabe que a sua A fraqueza... oração ela traz, né? Acho que é Santo Agostinho fala, ela traz mais. Você perde pra pular da santidade, né? A perseverança, da constância, as renúncias. E aí você acaba, né? Transbordando para poder passar, né? Para sua casa, para você conseguir lutar no dia a dia. Aí hoje você é servo no grupo de direção. No grupo de oração, no qual que ela Começou. lá começou aí a frequentar pedindo oração por mim também, por mim, que é na 4ª divisão, perto da nossa casa mesmo. Que é o Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, eu tenho aí, vou fazer 2 anos, né, que eu tô lá, eu acho. E aí eu sirvo lá, e aí no meio de, no ano passado, aí apareceu
o Binho lá pra... Eu nunca tinha ido, nem sabendo do Dudu morava. Meu Deus, pra me chamar pra esse Ministério de Cura e Libertação. Porque assim, quando eu tem. coordenei a renovação, meu coração, assim, eu tinha que renovar. Renovar não podia ser as mesmas pessoas que coordenavam sempre. Eu tinha que trocar as pessoas, né? Troquei... Deus foi movendo, eu fui trocando as pessoas que nunca imaginava. A Lucilene nunca imaginava. Falando nisso, Lucilene, você tem que vir aqui, hein? O convite tá feito, você não me respondeu ainda, hein, meu? Veio no silêncio. Daí, assim, nunca ninguém imaginava que eu chamaria. Marisa, nunca ninguém imaginava que eu chamaria. Foram pessoas que eu fui chamando. E quando eu assumi pela segunda vez, Deus colocou no meu coração o Dudu. E eu falei pra Janete. Falei, cara, eu queria chamar o Dudu. Porque eu vi a mudança do Dudu de quando ele começou ali no Casa de Jerusalém pro Dudu até, tipo, ano retrasado, ano passado. Talvez ele não percebeu, mas teve uma mudança muito grande, sabe? Amadureceu muito na fé, no agir dele, né? Quando o Santíssimo passa na condução, com o Santíssimo passando, ele auxiliando. Teve uma mudança que você enxerga, né? De postura, ser uma pessoa mais madura na fé. E Deus colocou, falei, cara, eu queria chamar o Dudu pro ministério de oração por cura, né? De um MOCR, né? Esse é um ministério bem sério. Daí eu peguei e falei, eu vou lá na vendinha do Dudu. Vou lá na mercearia dele. Peguei meu carro, saí do trabalho e fui lá. Falei, Dudu, Deus tá me incomodando. Ele vendendo pão lá, cortando frio, vendendo pão, e eu falando. Eu falei, Deus colocou no meu coração, cara, eu queria te fazer o convite pro ministério, né? Pro MOCR. Oração por cura e libertação. Daí o Dudu falou, vou pensar, irmão, não sei o quê. Não tô capacitado. Não tô capacitado, não. Daí na semana me respondeu, irmão, não vou aceitar, não. Eu falei, Janete, mas é ele. Eu tenho certeza que é ele. Assim, Tava próximo do rebanhão, acho. Tava. E assim, eu não sei te explicar, mas quando Deus coloca no nosso coração algo com tanta certeza, não tem dúvida quando Deus coloca assim. Talvez ele não entendeu ainda, Janete, mas ele, insiste. Daí eu dei um passinho para trás, acabei renunciando à coordenação, fiquei como vice, né, o secretário da Janete, a Janete assumiu. Daí eu falei, insiste que é ele. Daí a Janete, uns poucos dias depois... No rebanhão mesmo, no final do rebanhão. Né? Que quando eu renunciei, acho Foi, mesmo. depois que você renunciou, ela veio, me chamou. Aí eu fiquei assim, meu Deus, pensando, não, eu preciso conversar, né? Eu preciso conversar com a minha esposa primeiro e tal, né? Aí daqui a pouco chegou o padre lá de novo, no final do rebanho, o padre Joãozinho lá. Acho que ele foi buscar a sobrinha deles. Aí aí a Janete falou, ele tá falando não, padre, é covarde, hein? Tá com medo não, ele falou medrosinho. Medrosinho, né? Você tava, né? Falou, medrosinho. Não, eu confirmo, Janete, ele, tem que ser ele mesmo, tal, né? É o ministério dele, eu vejo que ele tem esse ministério, né? Eu sinto isso, ele caminha comigo e eu sinto, já falei isso pra ele, que é o dom dele, esse, de cura e libertação, né? Essa parte. E aí cara, não, deixa eu conversar, Janete, com a minha esposa. A gente tenta fugir de todo jeito, né? Todo jeito, não tem jeito, quando vem não, Deus... tem mais gente capacitada aí na forania do que eu, né? Eu sou novo, tal, de caminhada e tem gente mais capacitada aí do que eu. Não, é você. Aí ela insistiu também. Aí depois acho que passou, acho que depois que acabou o rebanhão, eu falei pra ela sim, né? Eu falei, mas eu quero que você fale pro Binho também, né? Já falou. Na mesma graças hora, a Deus, porque a Janete, a gente tem ele uma veio parceria aqui muito grande. e me chamou, né? Só porque eu saí. Não, só não foi, aceitou não. porque eu saí. Não foi, claro que não. Deus me livre. Só aceitou Jamais, porque eu saí. Não foi, né? É como ele falou. Gosta, né? Até Colocar uma filha, né? porque que acontece? Quando ele falou, depois que... Eu peguei de surpresa. Porque eu não adiantei nada o assunto. E aí o que acontece? Só Você que preparou o terreno. enquanto eu não falei sim, Foi incomodado. não, o peso nos ombros. Entendeu? O cajado ali, tipo, parecia que era um cajado, meu peso nos ombros. Eu senti o peso nos ombros. Depois, quando eu falei não. Quando eu falei não. E aí, tipo, eu comecei a ter discernimento. Falei, em todo lugar ele continuava. Falei, é de alguém nos lugares orar. Eu falei, não, é o sentimento de alguém, né? Não. Quando eu falei sim, fez. Porque quando Deus colocou... Que era de Deus, né? Aí eu perguntei até pra Dal, né? Fui perguntar, tinha uma amizade com a Dal, eu falei, e aí? Não, irmão, pode ter certeza que o Binho pôs em oração, ele não é de chamar ninguém assim, entendeu? Não, ele pôs em oração, entendeu? Deus mostrou pra ele que é você, e pode ir confiante, porque o Binho não é de chegar e chamar ninguém assim, não, ele é de oração. Nunca foi de chamar por chamar. Sabe? Igual aqui no próprio podcast, eu falo pra Júlia isso, né? Falar, vamos trazer fulano, um exemplo, um nome X, né? Eu falar, agora não. Daí do nada passa um mês, a pessoa vem, né? E assim, na hora que eu tô olhando no WhatsApp, eu falei, cara, o Dudu.
sabe? Eu tô olhando assim, fulano, ciclano, e a gente vai chamando e vai dando muito certo, vai casando. Então, mas principalmente lá, que é uma responsabilidade muito grande, assim como foi com a Luciana, ninguém esperava que eu ia chamar ela. Então, Nova, tudo. Falei, não, cara, é ela. Tem que ser ela. E ela me enrolou, me enrolou, me enrolou. Até chegou no rebanhão, ela falou, aceito. Aceito, né? Vou. E hoje é uma bênção na frente. Deus, Então, assim, eu acho que quando vem de Muito Deus, não humilde, vem né? do humano, quando não é, não, vou colocar a Kelly porque é Minha minha amiga. amiga. Uhum. Porque a gente come uma pizza junto. Não, assim, veio, né? Daí quando eu saí de lá, eu falei, Janete, ele falou não, mas é ele. Assim, não tem como, né? Tanto é que a gente nem. A gente deixou vago o lugar, a gente não É colocou verdade. Foi verdade mesmo. ninguém. Não, a gente deixou vago, Foi. não colocamos Nossa, ninguém. meu Deus. Porque eu sabia que era ele. Então, assim, eu chamei ele, o rebanhão foi, ficou vago, fizemos uma salinha lá, mas a coordenação ficou sem ninguém. Porque não é algo assim, vou preencher com alguém que não é só preencher o lugar. Uhum. Né? Ficou vago até ele aceitar. Aí assim que eu aceitei, a gente falou, então tá bom, já aceitou, né? Agora segura. Nossa. Não. Vai ter a formação na cura tal dia, acho que foi de... Foi bem no Cerco de Jericó. Não foi? Não, teve um dia lá que foi o dia inteiro no domingo. Acho que foi do EDF, depois que acabou o EDF, se não me engano. Você já vai, já tá encaminhado, seu nome já tá aqui, já vai lá. Eu, meu Deus, como que eu vou, né? Quero para aquele meu povo lá, tudo de oração, com as mulheres tudo de oração, morrendo de vergonha. Então, eu não sei pregar, eu não gosto, morro de vergonha de microfone e tal. O que eu vou fazer lá? Ai, meu Deus, eu cheguei lá, eu lá. No meio das mulheres de oração, Daiane, Solange, né? Só as mulheres no fogo, né? Eu falei, eu fiquei morrendo de vergonha lá e colocaram lá, teve o workshop. Aí eu entrei na salinha lá, de onde você se apresenta, filho? Já começou aí. Ai, meu Deus do céu. Aí eu comecei, sou Eduardo, Forani Ribeirão Pires, estou assumindo esse ministério, tal. Aí foi indo, eu comecei, né, a caminhar. A Daiane eu já conhecia ela do Padre Joãozinho, né? E ali eu já comecei a sentir um pouco mais... Eu acho gostoso, assim, de quem não conhece, é porque vai formando do zero. Né? Então vai formando uma base sólida e ali você vai se formando e vai entendendo, né? Você, né, não copia ninguém, não quer fazer igual ninguém, então você não teve que desconstruir para construir, você veio do zero, né, e formando o seu jeito, o Dudu, porque assim, é isso que Deus queria, né? Queria você do seu jeito, né? Você fosse se formando aos poucos, não tem que ser nada pesado, né? Servir, gente, não é algo que tem que ser pesado. Pode ser difícil. Assim, não digo que servir é fácil, porque não é. Mas não tem que ser algo pesado. Né? Se servir está sendo pesado, alguma coisa tem que ser revisto. Né? Porque servir a Deus não é pesado. Não é fácil. Vai vir tribulação, mas eu, pelo menos, quando estou servindo, parece que eu, sabe, que eu entrei num outro mundo assim e estou ali vivendo. Né? Rebanhão, cansadíssimo, andando pra caramba, né? Mas assim, no outro dia acordava cedo e falei, não, vamos. Que é com alegria, com as pernas doendo, mas vamos. Porque servir é isso, é dificuldade, mas não tem peso. Com alegria, não tem peso, é isso mesmo. E aí eu comecei a caminhar, fui para as formações, processo formativo, né? E comecei, a Janete pediu para mim estar indo atrás, né, dos servos do MOC, que esse ministério em Ribeirão estava aí parado desde, acho que de 2020, né, depois da pandemia. E eu comecei, né, e graças a Deus a gente tá andando, né, devagarzinho estamos andando, estamos indo para formação, né, tem servo de quase todos os grupos, tem um pouquinho. Reativou o plantão de oração. Reativou o plantão, estamos aí na luta, né, e é isso. Esse outro rebanhão aqui também, eu participei já estando na frente, né, do MOC, foi muito bom para mim. Já foi mais leve, né? Mais a leve. gente organizou mais, a passagem com o Santíssimo, o pessoal com o Foi Jalequinho, lindo, foi mais leve, foi. Não teve, assim, foi tranquilo, né? Foi Jesus muito bom. passou e foi bonito, Sim. né? Muito lindo, foi maravilhoso, eu não tenho só a agradecer mesmo. Veio de Deus, né? Veio de Deus. Então, quando vem de Deus, a gente tem leveza, né? Assim como vocês começaram lá em Jerusalém, né? Né? Então, quando vocês conheceram lá atrás, é nítido que Deus tinha um propósito. Tinha um propósito. Né? E aquele independente de ser muito novo ou não tem isso. Mas sempre me apoiando. é Deus, na caminhada. Até eu contei uma piadinha, né? O menino perguntou para Jesus, né? Essa é boa. Né? O que seria, né? Assim, o que representa $1 milhão para Jesus, né? É como se fosse um centavo, né?
O que é, tipo, 1000 anos? Ele falou, é como se fosse um segundo, né? Falei, então, Jesus, me dá um centavo? Ele falou, espera um segundo. Entendeu? Entendeu? Obrigada. Entendeu? Posso fazer uma pergunta pra você? Muito boa, Eu mas vejo assim, cara. porque o tempo de Deus, a gente tem essa esfera de tempo, de idade, as coisas, mas não é isso. Deus, ele une propósitos, une almas, então, como diz a palavra, quem nos conhece mesmo antes do ventre materno, ele conhecia já o Eduardo e a Kelly, Sim. e sabia que ali viria a Duda, a Rafa, A Não. Duda, Clara, A Maria Clara, Clara, a Emanuela e Manoela João. e João. Eu não sei de onde Tem é Rafa, Rafa. não, Será que é a próxima? Ah, Eita, meu Deus. Isso não é que seu. Mas assim, já sabia que vinha, né? E vinha num berço que passou as dificuldades, Sim. Entendeu a dificuldade, entendeu como está do lado de Deus. Sim. Então, assim, Sim. um berço que vai ensinar as coisas boas. Né? Dá pra ver na Duda hoje, que é que eu mais tenho contato, a menina é totalmente de Deus, cara. Uhum. Ela é Gosta incrível. demais assim, das coisas então, da igreja, né? Participa de participa, é grupo, ativa. serve, ativa. Né? Então, assim, dá pra ver que Deus realmente é nítido aqui, Deus unindo propósitos, unindo vidas pra algo maior. Sim. Posso fazer uma pergunta pra você? Sim. Como foi pra você quando ele se converteu? Porque você vinha rezando há anos por ele. A mãe dele rezava por ele. Como foi para você isso mesmo? Tipo, lógico, uma alegria, mas o que você sentiu? Porque ele virou servo, já foi embora, e aí? Como foi? Foi muito bom, só que foi muito estranho, porque assim, ele trabalhava o dia inteiro. Mas quando ele não estava trabalhando, ele estava em casa. E aí mudou. Ele continuou trabalhando o dia inteiro. E na igreja. Mas quando ele não estava trabalhando, ele estava na igreja. E não podia reclamar agora. Ele não estava em casa. E aí eu reclamava um pouco. Vai entender, né, Dudu? Vai entender. Um pouco, porque, assim, como a gente comentou, né? Eu tinha Pequenos, três né? crianças sozinhas. Sim. Você tava ainda saindo da O dia depressão. inteiro. Sempre E à noite, no outro dia, e à noite, outro dia. E à saindo da noite. depressão, tudo mais. Né? E aí eu reclamava um pouco. Então foi Depois, Foi vou meio pra igreja difícil. e reclama. Saio da igreja Foi e difícil reclama. essa parte, mas foi bom porque assim, eu fiquei, nossa, meu sonho na igreja, né, na Missa de Cura e Libertação, agora eu posso ir que ele vai. Porque tinha na Santana com o Padre Alex, né, porque que eu ia, mas pra mim participar era assim, porque acabava tarde. Uhum. E se eu chegasse tarde em casa, palpeava. Então, aí agora ele ia, eu falei, nossa, então agora eu posso ir sempre. Mas aí agora eu não consigo ir sempre, porque agora tem, além das 3, agora tem o João, e aí tem a rotina de escola e tal. E aí agora o pai tá mais com o André. Mas de vez em quando eu vou, acompanhando ele. Sim. Semana passada eu fui. É. Mas ele Você ainda sempre acompanha vai. o Padre Joãozinho. Mesmo Vou, assim, não vou mais com frequência, porque ficou um pouco longe, né? Né? Mas a cada 15 dias. Mas vocês vão com as crianças suas na igreja. Eu acho tão Ah, bonito isso, a sim, família toda. sim. Vai. Não, é uma alegria, assim. A gente toda semana junto, que- em família. Tem- É a gente aquilo, tem um ir dia. pra missa é muito bom, né? Mas eu sei que a sua família é extraordinária. A E gente elas vai. crescem aprendendo, né? Que as pessoas falam, traz a criança pra igreja, a criança fica atrapalhando, fica correndo. Não Não, se você atrapalha. leva desde cedo, ela aprende. E mesmo que É. faça bagunça, É sabe? difícil com o João não Não, para. as meninas sempre foi quietinha, né? O o João João já é fica mais- correndo lá Mas fora. ela aprende. Mas eu falo, não, mas eu tô aqui Mas tem com que Mas ele. deixar. a de glória domingo a Deus, gente eu tô aqui vai, com a ele. família toda. A gente tem que ter o dia de a família toda. Porque querendo ou não, a gente teve que se basear, né? Aquela catequese sábado, Dudu, intercessão. Uhum. Aí a Duda serve isso, no voar de informação. domingo. Uhum. Aí a gente tem que arrumar um dia de ir junto. Mas é uma alegria. É muito bom. Porque, Porque, assim, mesmo que ele crescer empurra crescer a as bagunça sem meninas deixar. assim, crescer. Nesse caminho. É, porque a presença da mãe é importante, mas a referência do pai é gigante também, né? Então ela vê, ela fala, nossa mãe, o pai tá lá, ajoelhado, rezando. A gente foi pra escola de manhã, aí ela vê, nossa mãe, o pai tá lá ajoelhado, rezando. Aí ele fica xalalalala, rezando lá em cima, né? Aí ela, nossa, meu pai tá lá rezando, né? Então, assim, elas veem rezando O assim. exemplo. O exemplo. Então, é muito lindo, né? É. É uma alegria. Eu tenho isso em casa também, minha filha, a Juju. Ensinei ela a rezar, né? Oração do Pai Nosso, Ave Maria, oração do Anjo. E eu rezava todas as noites, né? A gente rezava junto. Né? E rezava, vamos rezar junto? Vamos. Eu rezava, ela repetia até decorada, a gente rezava junto, até chegou o momento que ela decorou. Dela, pai, posso rezar sozinha agora? Você reza daí, eu rezo daqui. Vou rezar na minha cabeça, tá? Muitas vezes eu ia rezando e dormia, né? Mas vou rezar na minha cabeça, tá? Eu dobro meu joelho, tô fazendo uma oração. Daí, às vezes eu vou e pulo direto na cama. É. Claro, sabe? Vou. Não é aquela preguiça, vou rezar deitado hoje, né? Tipo assim, dela, você não vai rezar hoje? Né? Porque é o exemplo, Sim. né? Você não vai rezar hoje? Daí, ou ela me liga,
dorme, mas não esquece de rezar, viu? Ai, que legal, Então, assim, né? porque acostumou, né? Acostumou a rezar comigo, acostumou me vendo rezar. Então, é nosso exemplo, né? Com certeza, ela não vai querer menos para a vida dela do que um homem de oração. Certeza. De alguém que a leve para isso. Ela não vai querer menos que A isso. Duda ela já fala sobre isso, né, gente? Se for pra arrumar, não quer, né? Não vai querer menos Eu que acho isso. que já Porque ela tem um exemplo em casa, Legal. né? De um homem que, assim, mantém a casa, tem o trabalho para o seu sustento, mas que não deixa de rezar. Sim. Então, assim, é um exemplo bom. Então, ela não vai querer menos que isso para a vida Tem dela. servir na igreja também. E né? aí já tá Meu, na é muito igreja, já legal. sabe, né? aquele mal, né, que tinha, ele foi da nossa Sim. árvore genealógica foi quebrado, porque a partir de nós, fala para aquela, a partir de nós, elas não vai ter o que a gente teve, né? A nossa, Sim, Graças foi a Deus, né? quebrado. mas foi Tanto quebrado. é que tá tão. Graças a Deus. É tudo Nome de graças a Deus. Deus mesmo, né? Tanto é que, por exemplo, a Manu, que é das meninas é a mais nova, né? Ela tem uma devoção gigante por Santa Filomena. Ela queria vir aqui só pra. eu vou emprestar. Tem né? 8 anos. Manu, Mas já eu faz o vou tempo. deixar eu vou pegar Tá, minha relíquia de Santa Filomena e vou deixar sua mãe levar pra sua casa pra você ficar um pouquinho com ela, viu? Aí ela falou, não, mãe, eu quero ir no Binho porque eu quero ver a relíquia de Santa Filomena. Eu falei, não, filha, não tem relíquia. Ela falou, tem porque a Eu não gente sabia, assiste, né, né? E ela falou, não tem. Ele falou que tinha, tem, eu quero ir. Eu falei, filha, não tem. Ela tem, mãe, eu quero ver a relíquia de Santa Filomena. Eu falei, tá bom, devolve lá com ele. E sabe o que é engraçado, né? Tinha uma menina na Santa Luzia que ela tava com problema da coluna e ela já tinha feito cirurgia, ela não conseguia nem se movimentar, nada. E ela tem que fazer uma cirurgia da coluna. E na hora me veio assim, cara, deixa a relíquia de Santa Filomena com ela. Eu deixei a relíquia de Santa Filomena com ela, né? E quando foi no domingo agora, fui na missa, domingo passado, ela falou, Binho, depois me dá seu número que eu tenho que trazer a relíquia. Olha. Nada é por acaso, né? Então ela falou, daí eu vou pegar com ela e vou deixar um pouco com Amém. vocês. É, No altar de muito vocês. feliz. E a E- cirurgia dela deu certo. Ai, que Olha. bênção. Então, é legal a gente já ver isso, colher os frutos mesmo, né? Do que foi plantado. E ela já tem essa devoção. As meninas já têm essa devoção. A Clarinha tem com Santa Clara, né? Santa Clara de Assis. E a Duda é devota de Santa Gema. Cara, que lindas, lindas, é. lindas, lindas. Que Legal. caminho legal, né? Que As história pequenininhas, legal, caminho legal. Né? Você dá da catequese primeira Eucaristia? No catequese, aham. Nossa. E a gente teve um convite também agora para ser ministro. Ah, Então faltando um processo de formação. O Eucaristia? casal, aí vai ser o casal. Início da Eucaristia. Isso é verdade. O casal vai servir. Eucaristia. Eu acho que foi o momento mais... Eu me formei ministro da Eucaristia, me afastei por um tempo que eu tive que... Eu era ministro da Eucaristia numa paróquia e era coordenador de crisma na outra paróquia. Daí chegou uma hora que eu não conseguia... Conflitava, não né? conflitava. Tipo, Semana Sim. Santa. Eu tinha que estar... procissão de Semana Santa. Eu tinha que estar com o ministro da Eucaristia, mas eu tinha que estar com meus jovens da outra paróquia. Né? Daí... Muita coisa, né? Daí É. até que eu falei padre assim, eu falei, padre, vou abrir mão do que eu mais amo fazer, que é ser ministro da Eucaristia, porque eu acho que foi o momento que eu mais aproximei de Deus, literalmente, sabe? Sua comunhão é diferente, é com o próximo. Não, é surreal. Aprendi sobre o altar, meu amor A mudou, beleza, né? minha visão mudou e foi, acho o que eu mais amei fazer na vida de verdade. Mas eu falei, eu tenho que fazer uma escolha, porque ninguém vai na missa comungar ali por causa do Binho. Ali a gente some para que Jesus apareça. Agora eu coordeno mais de 100 jovens. Se eu abandonar no meio, talvez um que está apegado a mim pode desistir. Porque a gente quando dá aula de crisma, né, fica 2 Vocês anos, têm 1 ano, referência, se apega né? muito, né? Sim. Daí do nada a pessoa que eu me apego sai, ou aquela pessoa que eu tenho referência sai, alguma coisa está errada na minha cabeça, assim, né? Então, nesse momento aqui, eu vou escolher os meus jovens, né? Vou ficar com eles e, com muita tristeza, vou deixar de ser ministro da Eucaristia. Agora, na graça de Deus, o Padre Tiago me chama de volta. Agora para ser ministro da Palavra. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vamos ver, né? Vai Mas dar assim, certo. Tem perfil. Você tem perfil. vamos ver, né? Tô nas formações benção aí, também, tenho né? O estudado padre. bastante. Esse padre que chegou assim, não que o padre Cleibus não também era uma benção também. As meninas gostam muito do padre Cleibus. Eu gosto do Padre Elas Cleibus. amam Veio aqui. ele, elas serviam de coroinha Nossa, com ele. foi um Nossa, amor de pessoa. Padre Clemilson é o Tem um nosso carinho recorde de especial. visualização aqui, até hoje. Nossa, eu assisti uma maravilhosa Da ali. bicicletinha Nossa! Bicicletinha vermelha. Ninguém passou ele daqui. O pessoal muito lá, humilde, né? o Muito pessoal da humilde. cidade Nossa, dele o assistiu Padre Clemilson. Ouviu na na rádio, ouviu ele colocou, o pessoal passou na rádio lá, Que legal. na cidade dele, da bicicletinha vermelha.
Assim, são histórias muito legais, né? Eu acho que o legal desse podcast aqui é isso. A gente, claro que a gente quer trazer, a gente brinca Frei Gilson, Moisés Rocha, a gente gostaria de trazer. Sim. Mas eu acho que as histórias que não são contadas de pessoas, esses testemunhos que a gente conta, também tem riqueza. De gente como a gente, né? Gente como a gente, é isso. Todo mundo tem seu testemunho. É todo mundo. E aí, tem. assim, a nossa paróquia também, se for ver, a gente tem agraciado, né? Porque passou padres bom, porque agora veio o padre Tiago aí renovado, né? Com essa força, com essa unção, muito tá sendo um avivamento também, né? A gente Tá não tem sendo a muito reclamar. A bom. gente é bem abençoado. Bem abençoado. Né? A gente vê mesmo já Todos os padres passaram. muito Michele, bom. o padre, desde que tornou padre. A paróquia é bem abençoada mesmo. Everton, Sim. Clemilson, agora o padre Tiago. Tiago. Então, assim, a gente uma paróquia muito, muito abençoada mesmo. Eu lembro lá quando era terra. Muitos anos. Muitos anos. Eu era bem pequenininho, ia lá brincar. Então, assim, a Júlia não era nem nascida. Eu com certeza não é. Mas, assim, eu ia lá brincar na terra. Então, assim, os teatros eram um palco que era de terra, mas era muito legal. Né? E ver hoje como ela tá, a estrutura e tudo mais. Eu fico muito feliz, de verdade. Né? Muito legal mesmo. Meu, mas que alegria ter vocês aqui nessa noite. O tempo passa rápido, parece que não voa, né? Já tá encaminhando aqui pro fim, né? Gratidão, queria agradecer o Dudu aí por ter aceitado o convite. A Kelly que não queria entrar, mas entrou e foi top, né? Sim, nossa, Foi que legal, bonito. acho que somou. A história Obrigada. tinha que ser contada em conjunto. É. Né? Eu acho que é legal conhecer essa história de vocês. E para você que está nos assistindo, né? Às vezes você sente esse peso de não estar casado ainda, alguma coisa, busca, né? Busca o sacramento, busca o seu sacerdote, né? Não deixa de comungar, busca, tenta corrigir, não corrigir, né? Mas às vezes por falta de conhecimento, alguma coisa, busca, né? Busca um aconselhamento, né? Os padres estão aí para nos aconselhar, né? Porque a vida muda, né? A história muda, que a gente possa buscar mais a Deus, sabe? Buscar mais a Deus, que Ele faz o impossível acontecer. Né? A gente pensa que nossa vida não tem conserto, tem. Então, busca a Deus que sua vida vai ser transformada. Amém. Né? Amém. E assim, aquele que também tipo, tem mágoa do pai, eu também indico a estar perdoando, porque é um processo longo, mas é gratificante, né? E a mulher também que, né, continue em oração pelo seu esposo, nunca desista, porque é algo que você vai colher frutos lá na frente também. E é isso. Aqui tá até um exemplo aqui, né? De não desistir, né? Não Então, desista. exemplo, não Não desistir. desista. Né? E bora seguir. Mas gratidão, Dudu, gratidão, Kelly. A gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado. Gostamos muito de ouvir a história. Sim, né? achei muito fofo. Muito legal a E história. a próxima, Rafa, né? A Rafa, Olha, tá profetizando aí. Né? eu não sei de onde tirei Rafa. Não sei Vamos mesmo. ver. Vamos ver. Mas assim, gratidão de verdade, né? Vocês terem aceitado, terem vindo aqui participar desse podcast, o primeiro da terceira temporada. Sim, o né? primeiro episódio Então, da a gente terceira volta aí a temporada. divulgar. E é isso. Né? Muito top. Já aproveitem, sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé. No Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify e aqui no YouTube toda quinta-feira, às 20 horas. Curte, comenta, compartilha, manda pra gente lá na DM do Instagram quem vocês querem ver aqui, que a nossa equipe responde. Respondo todos. Pode mandar que eu respondo todos. Eu Top. olho todos os. Né? Agradecer também aos nossos apoiadores, patrocinadores, né? A editora Paulos, que segue com a gente aí, firme e forte nessa terceira temporada. Gratidão. Próximo, Raul. Aí é o estúdio Nossa Cidade, grande Raul, grande Márcio. Quer fazer o seu podcast? Chama a gente no direct, chama o estúdio Nossa Cidade no direct. Aqui é incrível o espaço, né? É muito bonito, top. profissional aqui, tudo Recomendo. perfeito. Bora fazer o seu podcast aqui que você não vai se decepcionar. Aqui é O incrível. Raul é top. Ele tava com saudade da gente, por isso que eu tô Raul falando tava com dele. saudade da gente. Vamos lá. Ele se racha todo. Mazi Arts, né? A Júlia tem a empresa dela, Mazi Arts. Então, você quer fazer os suas canecas, seus personalizados, Personalizados, não fugiu a tudo. palavra. Tudo que você imaginar tudo. personalizados, ela faz. Sim. As camisetas também, ela faz. Então, chama lá que ela vai dar toda a atenção para vocês. Essa caneca é de vocês, tá? Então, que vocês possam levar. Depois a gente tem que trocar dela, né? Depois a gente dá a caneca nova pra ela. Então, essa caneca é de presente para vocês guardarem aqui no nosso podcast. A Michelle, você quer restaurar
imagem, quer comprar um terço, algum artigo religioso, tinha uma Michelle que ela vai te dar toda a atenção, né? E ela restaura desde os mínimos caquinhos, ela faz tudo pra você. Se tem uma cor da sua imagem que não tá legal, chama ela que ela vai pintar e deixar tudo certinho. Até alguma imagem que você não encontra na internet, a Michelle faz Queira também. chamar, é ela muito legal. encontra e te entrega. Ser Santos, nosso parceiro também. Hoje nós não estamos Ser Santos. Hoje eu tô de Regional Ribeirão Pires, Rebaião de Carnaval, uma só alma, só coração. Mas gratidão por continuar com a gente nessa parceria, nessa Sim. nova temporada. E por último, Confraria dos Projetos. Qualidade e agilidade. Quer fazer o seu projeto? Chama eles que eles vão te dar total atenção. E gratidão a você que nos assistiu mais essa quinta-feira, né? Essa temporada. Mais essa estamos de temporada, volta. né? Estamos de volta. Sim. Você nos ajude divulgando nas redes sociais, para que a gente alcance nosso 10 mil seguidores. E o nosso Frei Gilson. E o nosso Frei Gilson, né? Deus abençoe sua vida, sua semana e até quinta-feira que vem. Sim. Valeu, Tchau. pessoal. Tchau.